Olá, minha querida fraternidade de luz, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, vamos lá para mais um vídeo. Espero que o áudio esteja bom, porque eu andei recebendo algumas reclamações sobre o áudio e eu acredito que o celular da pessoa ou é muito antigo, ou é questão de configuração, porque esse celular ele capta até negativo de decibéis. Então, assim, a quantidade de medida, né, de volume é decibel. Então, eu sei que esse celular capta ruídos, ok? Então, provavelmente é o celular se você não está ouvindo o áudio bem, ok? Bom, querida fraternidade de luz, vamos mais para um vídeo aí, pensando um pouco, né? Vamos refletir sobre as coisas. Nos últimos dias, eu tenho recebido bastante comunicação de pessoas que estão iniciando um processo de despertar de consciência, tá? E o despertar espiritual junto com isso. Vocês sabem que eu não faço rascunho, eu prefiro vir aqui e conversar, ter essa conversa com vocês. Então eu até separei três perguntas que fizeram para mim, para que eu possa conversar com vocês em cima dessas perguntas. Mas antes de começar a falar nessas perguntas, eu preciso que, para quem está aqui seguindo o meu trabalho, o que é importante? É importante que vocês entendam que o processo de despertar de consciência não é um processo fácil, tá? Porque a gente está falando de uma disruptura, uma atualização do seu sistema cognitivo, tá? Então, dentro da espiritualidade, você vai receber essa denominação, umas orientações que você deve fazer isso ou aquilo, ou que você passa por determinados estágios e tem alguns sintomas. Como eu sempre digo aqui no canal, não existe verdades absolutas, tá? Você precisa escolher uma verdade para você, ok? Então, o que significa isso? Significa que se você é protestante, você vai seguir a verdade da sua religião. Se você é católico apostólico romano, você vai seguir da Igreja Católica. Se você é ortodoxo, mesma coisa. Se você é muçulmano, mesma coisa. Se você é judeu, mesma coisa. Vai de acordo com suas crenças e culturas. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, o que é quais são os primeiros passos do despertar? Geralmente a pessoa ela tem uma ruptura ali das crenças dela. Pode ser através de um trauma, de uma separação, de uma perca de emprego. É como se ela rompesse uma estrutura que ela acreditava muito, que fosse sólida, tá? Então tem aquele trauma, a pessoa sofre aquele trauma e depois desse trauma tem consequências, tá? E quais são a primeira consequência? A perda de norteamento. Porque imagine assim, que você tem um monte de verdade na sua cabecinha, um monte. E de repente aquelas verdades caem tudo por terra. Vou dar um exemplo que é muito típico aqui em qualquer lugar: o relacionamento amoroso. Quando você está numa relação que é tudo o que você imaginou ali, você tem uma estabilidade, né? Tem até consulentes aqui que vai saber que eu estou falando da história, que já realizou tudo o que tinha para realizar, até com pouco tempo de vida na matéria, né?
assim, na casa dos 20 anos aí, 25 anos, já realizou tudo, já viajou, já comprou, já casou, já teve filho, já teve carro do ano, né? Tô dando um exemplo. E de repente aquilo que você acreditava que fosse o ideal começa a ruir. Então, imagine um cérebro desse. O que acontece? Acontece um trauma e uma desconstrução. Então, uma pessoa dessa fica o quê? Sem norte, porque começa a perder mulher, perde carro, perde isso, perde aquilo. A pessoa ela não tem mais um direcionamento. É como se a identidade dela tivesse em cada objeto ou cada relacionamento que eu falei. Então, para mim, o despertar de consciência é quando você começa a ver que o seu sistema de crença, a idealização de vida que você tinha, né, o checklist ali, ele não existe ou você perdeu ele. Então a pessoa ela fica sem norte. Agora, para onde que eu vou? Então, tem casos que a religião não consegue te ajudar, porque sempre é aquilo maçante. Aí você fica perdido buscando respostas. Então, isso eu já comentei, que no livro Sagrado e Profano, de Mircea Eliade, ele fala sobre isso. Esse livro é indicado quando a gente está fazendo teologia, bacharelado, que a gente estuda a antropologia, a origem das religiões. O ser humano sempre precisou de um foco, na verdade não é nem de um foco, é de um centro, né, onde ele possa ter o seu centro ali guardado, seguro. Então a religião ela é muito importante, para que o ser humano ele não se perca. Ou você ter um rito, né, de contato com esse Deus que transcende, com esse universo. Então quando você tem um despertar de consciência, tudo aquilo que você acreditava, que seus papais, né, suas mamães, avós ensinavam, cai por terra, certo? Então daí o seu CPU zera. Então a pessoa fica totalmente perdida, porque o eixo da pessoa, a idealização, a vida da pessoa estava naquele formato. Então por isso que é tão difícil no despertar de consciência, a pessoa ela se centralizar, porque ela perde a referência do que é um relacionamento, a referência do que é o amor, a referência do que é o profissional, ela perde totalmente a referência. Então é como se você se tornasse uma criança que precisa começar a engatinhar, só que agora com 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos. Então é difícil, claro que é difícil. E você vai fazer o quê? Procurar uma referência. Então o que eu faço nesse canal? Acordar você que a referência é você e a sua busca. Você vai engatinhando e vai tateando o que é seu, o que não é seu. E através do seu ponto de vista, tá? Não é do ponto de vista da Natália e nem dos guias da Natália. É você tateando e olhando, desenvolvendo a sua intuição, né? Então é como se você zerasse, ok? Porque aquele sistema de crença que você tinha não deu certo, pelo menos para esse momento não. Ah, Natália, mas por que eu tenho que passar por isso? Não é todas as respostas que eu vou ter, mas o que eu posso afirmar para vocês que dentro do meu conhecimento e da minha vivência no despertar espiritual, eu acredito que são pessoas que vieram mudar uma sociedade.
tá? Uma sociedade. Então a gente tem um regime pré-estabelecido no social e pessoas como nós veio questionar e mostrar que há outras maneiras de vivenciar. Então é como se a gente fosse voluntários, tá? A trazer essa mudança no sistema, ok? Então vocês podem perceber que a maioria das pessoas que estão nesse voluntariado espiritual, né, nessa disruptura, são pessoas que estão geralmente contra o sistema, tá? São pessoas que estão mostrando que há diferentes modos de se viver. É claro que a falta de referência traz depressão, tá? Traz depressão, isso é comum, porque você fica sem eixo, você fica sem apoio muitas vezes. Então, o que eu sempre falo? É preciso ter um acompanhamento médico. Eu tenho aqui consulentes que preferiram buscar uma terapia, psicólogo, psiquiatra, e tudo bem, porque dentro do meu conhecimento hoje, que é limitado pra caramba, né? E isso me frustra bastante, mas é do tamanho que eu preciso ter no momento. Mas dentro desse conhecimento tem coisas orgânicas que ocorrem no seu corpo, química mesmo, química do corpo humano, que traz alguns sintomas que a gente acaba falando que é do processo de despertar espiritual. Porque é como eu disse para vocês, escolha a sua crença e acredite nela. Ah, Natália, mas você está falando para mim desconstruir crença e acreditar em crença. Sim. Por quê? Tem pessoas, isso eu sempre falo, tem pessoas que ela vai conseguir fazer uma miscelânea de coisa e ela não vai se perder. Agora, tem pessoas que estão chegando no meu trabalho que precisam entender que nesse momento que você está, não adianta você ir lá para a China, para a Índia, ir lá para Israel, ir para não sei aonde, a Tailândia, para o Havaí, não sei para onde. Não adianta vocês percorrer os 7 cantos do mundo, sendo que vocês vão enlouquecer. Agora, tem pessoas que conseguem pegar uma miscelânea de conhecimento, juntar, jogar num balde e vamos lá. Agora, você precisa se conhecer. Por isso que eu falo, conheça-te a ti mesmo. Porque se você tem uma tendência a enlouquecer, você vai enlouquecer. Porque você está recebendo muita mensagem, muita informação e você não consegue lidar com aquilo. Então, o principal da vida não é de processo de despertar espiritual, é você saber quem você é. Você sabe quem você é, quais são os seus limites, quais são as suas qualidades, você sabe? Porque se você sabe, você não vai ficar perdido, entende? Se você ficar perdido, é por um curto período ali. Então, é muito importante vocês entenderem a importância de escolher uma crença. Então, voltando no que eu estava falando. Quando você entende que o corpo humano é constituído de órgãos, que esses órgãos eles têm funções e que essas funções elas têm ali, geram uma substância, tem uma química que acontece no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso intestino, no nosso estômago, tá tudo junto. Então, quando você tem essa consciência, muitas vezes a pessoa, quando busca a ciência, busca a medicina, vai entender que às vezes uma depressão é falta de um hormônio, é falta de uma reação, em uma reação química que está acontecendo no seu cérebro, falta um componente, ou tem de menos, ou tem de mais, cada caso é um caso. A questão é que você precisa escolher o que você quer. Eu sou o tipo de pessoa que eu pego uma miscelânea de coisas e jogo tudo dentro e vamos ver o que vai dar.
Eu enlouqueci? Não, até agora não, tá? Por quê? Porque eu tenho uma base, entende? A minha base é entender que tudo que está nesse mundo aqui foi construído por homens, entende? Então eu sempre volto para o meu eixo, ok? Agora, cada um vai ter o seu. Então, quando você entende que às vezes você está deprimido porque você está com tá com gordura no fígado, é um negócio. Quando você entende que você está deprimido porque você sofreu um trauma e você não está conseguindo lidar com isso, quando você está deprimido porque você sofreu N rejeições, vocês estão entendendo que o se conhecer é você também escutar o seu corpo. Por isso que eu falo, conheça o seu micro, para depois conhecer o macro. Então, vocês vão me desculpar, mas é um bando de gente, todo mundo perdido, todo mundo com uma idade avançada, só que uma imaturidade muito grande do principal, do princípio de ser humano, de se conhecer, conhecer o seu corpo, entende? Conhecer o seu corpo. Outra coisa que eles estão me chamando a atenção é o seguinte, gente, eu vou falar aqui, todo rótulo que a gente coloca num arquétipo, quando a gente constrói um arquétipo de uma pessoa, a gente, seres humanos, vinculamos etiquetas nesse arquétipo. Então vamos dar um exemplo. Buda, vamos colocar Buda. Todas as etiquetas que foram colocadas em Buda durante todos esses séculos, né, em diversas culturas, dizem respeito mais sobre ele ou de quem colocou, sobre de quem colocou. Porque dependendo da cultura, a gente vai olhar Buda de um jeito, entende? Porque é uma cultura diferente. A gente olha o outro segundo o nosso sistema de crença. Então, às vezes a gente coloca um arquétipo, um monte de etiqueta numa pessoa que não existe. Então, quando eu falo lá no Poder do Oculto, gente, quando vocês entrarem no meu canal, procura desconstruir, né, tudo que vocês têm associado a tarô, ao oculto, porque são etiquetas que alguém colocou. Não sou eu, Natália. Entende? O seu cérebro produz uma personalidade para mim, segundo o pouco que vocês me conhecem. Vocês não vivem comigo, tá? Então vocês precisam entender que o nosso cérebro é uma ferramenta muito potente, só que sabota a gente muitas vezes. Porque é um computador que trabalha com um algoritmo reduzido. Então, as combinações que a gente tem são muito poucas. Então, vocês pegam um olho redondinho, puxadinho, já associa a cultura oriental, aí pega uma orelha assim. Vocês estão entendendo? É tudo códigos que você junta e forma um arquétipo. Só que isso não significa que sou eu. É a sua visão sobre mim. Então, essa lição é para tudo, para todos. Então, esse grande amor da sua vida aí, às vezes é só grande na sua cabeça, tá? Na sua cabeça. E a pessoa nem é o que você imagina. Por isso que a decepção, para mim, ela não tem a ver com a outra pessoa te traindo, mas você se traindo. Porque o que o seu cérebro juntou de informação daquela pessoa para confiar na pessoa foi você que pegou pontos ali no comportamento, na característica da pessoa e você juntou. E a pessoa te decepcionou, por quê? Porque a pessoa não era aquilo que você imaginou. E não tem a ver com a pessoa, foi a sua criação em relação à pessoa.
Então, por isso que é importante conhecer o outro, sair, passear, deixar várias situações ocorrerem para você falar, não, fulano é uma pessoa legal, fulano é isso, a ciclana é isso. Então, por que que eu estou falando isso? Eu ando vendo no canal Poder do Oculto, tá chegando muitas pessoas novas. E eu sou ariana, gente. Eu sou ariana, 50% do meu mapa é de Áries, 50% de Câncer, tá? É água e fogo. E o meu ascendente é Libra. Então, assim, a justiça, tá? Eu desço no inferno, é desse jeito. O meu lema é esse. Eu desço no inferno para atacar. Só chega lá, eu falo, não posso atacar. Eu tenho que ser justo. Aí eu vou conversar com o capiroto. É assim que eu faço, tá? Então eu vou para a guerra. Só que chega na guerra, eu vejo lá que é outro ser humano igual eu. E que eu tenho as mesmas falhas que o outro. Eu sou assim, ok? Então por que que eu estou falando isso novamente? Porque eu vejo pessoas cobrando um arquétipo espiritual. E tem que ser desconstruído isso, porque eu sou um ser humano, gente. Eu vou no banheiro, eu sinto fome, eu choro, eu fico nervosa. Eu sou um ser humano. Eu engordo, eu emagreço, eu perco dinheiro, eu ganho dinheiro. Vocês entendem? Eu fico doente, morro no morro. Tá? Então eu passo as mesmas situações que vocês. Se eu fosse tão evoluída, eu não estaria aqui nessa matéria, onde essa carne aqui apodrece. Essa carne aqui apodrece, tá? Então tem que parar com isso de endeusar a gente na terra, tá? Se tá na terra, gente, é porque tem que passar pelas mesmas coisas que vocês. Então pode ser que a pessoa ela se dedique mais a tal assunto, que nem eu como e respiro isso, tá? Então eu acabo sendo uma expert nisso, porque eu como e respiro. Agora você que trabalha no escritório, você come e respira o que você tá ali. Então você é uma expert nisso. Vocês estão entendendo? Então tem que parar com isso de achar que pessoas que estão no espiritual não xingam, não sentem raiva, porque sente, tá? Para que vocês não se decepcionem, para de fazer isso. Eu tenho isso na minha família, sabe? Ah, mas gente da espiritualidade tem que usar branco. Ai, gente tem que falar assim. Ah, mas você não pode falar assim. Então é tanta etiqueta que eu não sei o que acontece. Como que umas pessoas dessa querem liderar um mundo? Se coloca etiqueta para tudo, tudo cheio de preconceito. Tem que olhar para dentro, gente. Então, esse final de semana eu vi vários comentários no Poder do Oculto, que uma eu respondi. A moça falou assim, nossa, parece que você não gosta do signo de peixes, porque você não posta coisas sobre nós. Eu falei, para de mimimi. Para de mimimi que eu não sigo a sua ordem. Eu sigo a minha intuição. Então uma pessoa dessa, se eu chegar perto, eu destruo na palavra. E daí eu sou ruim? Não, ela simplesmente entrou numa casa que está com a porta aberta e querendo mandar na casa. Agora vocês... Aí ela escreveu embaixo, nossa, Natália, calma, cadê sua espiritualidade? Então ela espera encontrar um monge que também tem os seus dias de ira, né, que é um ser humano, mas ela espera encontrar um Deus divino sereno na matéria, que o tempo todo ali vai estar no A1, e não existe isso. Não existe. Então esse tipo de pessoa se decepciona, sai falando mal, e acha que está com a razão. Então a gente tem que observar, gente, que todo mundo que está nessa terra, todo mundo
tem um temperamento, tem um gênio, tá? Se a pessoa ela tá além disso, ela não fica aqui na Terra, porque aqui é uma terra de expiação, tá? É de expiação. Esse peso que eu sinto, que você sente aí, em outro plano não tem. Não existe isso aqui, ó, materializar isso aqui já é um castigo, já é um karma. Vocês estão entendendo? Porque apodrece, adoece, cai, fica velho. Vocês estão entendendo? Então, esse planeta é um planeta de expiação. Ai, a vibração tá mudando, tá sim, graças à espiritualidade. Só que a gente ainda sente os efeitos da gravidade desse planeta. A gente só consegue materializar as coisas assim porque tem uma densidade. Isso é ciência, gente. Tá? Para quem é católico, vocês sabem os 7 dons do Espírito Santo. E a ciência é um deles. Então, assim, são coisas que para você falar, eu sou espiritualizado, o ser espiritualizado não é ser um ser de luz com asinha. É você ter o conhecimento das coisas, gente, de quem você é. Se conectar com as coisas, com as pessoas. Só que não é todo dia, toda hora você, sabe? Por quê? Porque você lida com coisas, você lida com casa, com filhos, com faculdade, com trabalho, com dor, com doença, com sei lá o quê, com contas. Tá? Então, assim, tem que ter consciência. Consciência que a diferença minha para você é que eu como e durmo com isso. Eu como e durmo com isso. Com esse trabalho, com o tarô, com o oculto que eu estudo, com outras línguas que nem é falada mais. Então é a diferença. É a diferença que eu não fico no boteco, eu não vou para casa de parente fazer festinha. Eu fico dentro da minha casa, estudando, fazendo uma comidinha, e é assim a minha vida. Tenho meus filhos, entende? Então é assim, ok? Para tirar isso, a Natália, ela é assim, assim, assim. Não, pessoa que está na espiritualidade não pode beijar, não pode ter relação sexual, não pode beber, não pode, sei lá, atirar, não pode nada. Tá? Então tem que parar com isso. Tem que parar, porque isso acorrenta vocês, tá? Então isso eles pediram para mim passar para vocês. E voltando na questão de vocês terem que identificar se o seu caso não tem a ver com as suas funções fisiológicas que estão desequilibradas. A maioria das pessoas que começam a passar por esse processo de despertar de consciência, a alimentação começa a mudar. Eu acho que eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. A pessoa ela começa a ficar intolerante a alguns alimentos, né? Então tem que procurar um nutricionista. Temos o SUS aqui no Brasil, para quem está no Brasil, então a gente paga imposto em cima de tudo para manter o SUS. Então vai lá no SUS, faz a sua consulta no clínico, explica, ele vai te encaminhar para o especialista, tá? Um endocrinologista, né? Para ver o que está acontecendo. Demora, fazer o quê? Entende? Então tem que você primeiro eliminar todas as questões fisiológicas, químicas que estão acontecendo ou não estão acontecendo no seu corpo. Depois disso, você mergulha nas questões espirituais. Outra coisa, se você veio de uma base religiosa, provavelmente você vai se sentir perdido. Porque você sempre teve condicionado a ter um sacerdote
um líder ali que fala, ó, vai para a direita, para a esquerda, isso você pode, isso não pode. Então é a mesma coisa de querer fazer disso aqui um direcionador, sabe? Você tem que ter uma consciência, o que eu quero para mim? Que nem a pessoa pergunta assim, eu vou para o Sul, eu vou para Santa Catarina ou eu vou para São Paulo? Mas o que você quer? Qual é o seu objetivo? Você quer uma qualidade de vida ou você quer ganhar dinheiro aí, né? Ganhar bastante dinheiro e trabalhar direto? Você vai para São Paulo. Você tem profissão? Não, não tem. Vai para São Paulo, porque lá você arruma, só fica parado quem quer. E trabalha dia e noite. Quer uma qualidade de vida, já está aposentado? Vai para o Rio Grande. Entre esses dois lugares, entende? Tem uma aposentadoria legal, tem um pezinho de meia, porque a qualidade de vida é ótima, mas o custo de vida é alto. Precisa de guia para falar isso? Não. Não precisa, mas tem gente que vem perguntar isso. Aí vocês vão falar, Natália, mas então perde a função você. Não, não perde a função. A questão é que a etiqueta que colocaram foi errada. E daí tem pessoas que se aproveitam disso. Em vez de tirar você da cegueira, enfia mais você. Ultimamente eu tenho escutado canais que eu até desligo, gente. Porque as pessoas, elas pegaram o ponto fraco dos outros. Esse negócio tinha canal que nem falava de magia, agora tá falando. Por quê? Você falar de magia é você atrair cliente e tirar até as carças das pessoas. Tem pessoas aí que cobram 200, 400 mil para fazer um trabalho. E coloca que seu filho vai morrer, que sua família... Aí uma pessoa que enfia isso na cabeça é uma pessoa que está com distúrbio, né, com algum tipo de transtorno. E ela acredita. Então a gente precisa começar a refletir mais. Claro, a gente tem contratos ligados à magia? Temos. Mas vocês têm que entender que tem um poder em cima de nós que sabe muito bem o que está permitindo ou não. Então é isso. Astrologicamente, se eu tenho, por exemplo, vou falar do meu caso, até os 42 anos é labuta mesmo. É acordando e assim, e vai. Quando eu chegar nos meus 42 anos, vira. E daí eu vou ter mais uma tranquilidade. Então a astrologia, mesmo eu fazendo tudo o que eu quiser, eu já falei que a oração, algumas ferramentas que estão aqui, é paliativo, para a gente reforçar a nossa fé. Mas isso não significa que eu vou mudar os planetas lá só para o meu bem. Não. Se o acordo foi 20 anos você na labuta, tem gente que vem ver trânsito comigo, eu falo misericórdia. Agora, como que eu vou falar para uma pessoa com os hormônios tudo desequilibrado, alimentação péssima, a pessoa que viveu a vida inteira dentro de uma religião, como que eu vou falar para uma pessoa dessa? Não, você vai ter provação até os 80 anos, aí você morre. A pessoa, ela não tem estrutura para isso. Ela não tem. Então é isso, tem gente que nem se lembra que a gente está dentro de uma bola, de um globo que fica suspenso no universo, que esse globo gira. Tem gente que nem lembra disso, que a qualquer momento pode vir um asteroide e partir nós no meio. Vocês entendem? Que a qualquer momento eu posso estar aqui e morrer. Mas eu posso ficar o dia inteiro pensando nisso? Não, eu vou vivendo.
Só que isso, eu sabendo disso, tem coisas que eu não me preocupo. Então, são coisas, gente, que precisa avaliar. Sabe, são pessoas que fazem eu tô no despertar há 20 anos. Eu lembro como hoje uma mulher, mas aquela mulher ela falou tanta coisa para mim que eu nunca mais vou esquecer daquela. Nossa, ela passou um texto para mim faz uns anos isso. Ela veio, falou que ela tinha várias formações, doutorado. Ela fez questão de colocar tantas línguas que ela falava, quantos anos de barra de axe, que ela trouxe para o Brasil não sei o quê, a inovação de não sei o quê. Ela foi colocando assim, eu não sei se ela queria me humilhar, né? Tanto que eu falei para ela, não sei o que você está me procurando, porque uma pessoa com tantas qualidades, com tanto conhecimento procurando moar, né? Não sei, né? Não sei, eu fiquei olhando, né? No fim da leitura dela, enviei, ela mandou um monte para mim. Você sabe quantos anos eu já fiz de terapia, que não sei o que. Eu só respondi para ela, você fez tudo isso e não mudou nada, não é o erro os outros, né? Você, né? Agora, eu sou ruim? Não, se ela chegou até na minha mesa, ela tem que ouvir o que eu tenho para falar. Então, se a pessoa não tem estrutura, não vem. Não vem, não procura astrologia, porque a astrologia realmente vai falar teu quadro. Vai falar seu quadro e se você tem tendência a suicídio, se você tem tendência a depressão, né? Já tem quadro depressivo, nem vem. Fica no tarô mesmo, que são energias, capta a sua energia, fala para você se sai bem ou não, né? Mas é algo mais leve, né? Usa essas terapias para ali um paliativo para você ir caminhando. Então, uma coisa que eu acredito que vocês que estão no processo, eu já falei aqui e vou falar de novo. O ano retrasado ou passado, não lembro direito, que estava vindo muita gente reclamando do processo de despertar, que não queria mais. E eu comecei a ficar, né, saturada, que eu saturo mesmo, né? Saturo mesmo porque o que me irrita é a narrativa. É a narrativa da pessoa, sabe? A narrativa não é a pessoa vir me procurar, é a narrativa. Porque se a pessoa abre a boca e fala, eu sou espiritual. Aí a hora que fala, eu sou espiritualizada porque eu já fiz isso, você conhece isso, você já fez isso, eu falo, tá. E daí a pessoa começa. Então, assim, o que o espiritual me passou? O que passou? Vocês pegar uma folha de papel, né? Uma folha, é papel, né? Sulfite, sem linha, um lápis, tá? Escrever um decreto, quantas vezes vocês quiserem, colocando ali que você não quer passar pelo processo de despertar espiritual, que para você tá muito difícil, que não sei o que, coloca tudo suas pitangas lá, tudo. E encaminha para Melícia Celeste, para Arcanjo Miguel, tá? Que Arcanjo Metraton, agora me fugiu, que Arcanjo Miguel reveja seu contrato, tá? Reveja o seu contrato. Direciona a Melícia Celeste. Coloca tudo lá, escreve. Deu 10 páginas, enrola as 10 páginas, pega uma fita de cetim azul ou violeta, dê ali 9 nós ou 7, tá? Coloca debaixo do seu travesseiro, 7 dias ali debaixo do seu travesseiro e rezando para a Melícia Celeste, para todos os arcanjos aí, tá? Não precisa citar ninguém específico. Cita, né, o príncipe da Melícia Celeste, que é Arcanjo Miguel. Conversou.
pegou esse papel, né, esse canudo, depois de 7 dias, queima numa vasilha, deixa queimar até a fitinha. Depois você vai jogar essa cinza ou no vento, se você tiver como jogar no vento é melhor. Se não, vai debaixo de uma árvore ou na grama e joga, tá? Pedindo quantas vezes vocês quiserem, vocês fazem isso. O que o espiritual me passou? Que pessoas que querem sair desse processo têm a possibilidade de pedir essa revisão e realmente dormirem, tá? Só que a consequência de você dormir é N's. Aí que daí é você com o seu espiritual, entende? Mas todo mundo tem a possibilidade de contornar o caminho. É que nem a numerologia kármica. Quando você tira um nome, coloca uma letra, você está alterando. O que é estudado no oculto? Quais são as formas, ferramentas que a gente pode usar para que a gente consiga desconfigurar o que é real. O que é real aqui nessa matéria. Então, é uma forma de magia também, né? Tudo que é estudado no oculto. Quando você estuda a geometria das pessoas, os códigos do universo, tudo é um modo de burlar o que está ali. Só que quando você burla, por exemplo, a pessoa ela escolheu aquele nome, né? Foi escolhido pelo pai, pela mãe, ali vem um karma. Então, quando você altera ali, você está alterando o seu contrato. Então, se você é uma pessoa que veio com bloqueio no seu nome, para aprender a valorizar o dinheiro e você altera aquilo, você pode até ganhar dinheiro, só que você está jogando aquele karma. Dependendo do sistema de crença que você tem, ou você está jogando para você mesmo em outra vida ou para os seus ascendentes, né? Neto, filho. Não tem para onde fugir. Então, ou você, né, procura se conhecer, entender o seu caminho, né, e vai se aprimorando com pessoa, ou você burla. Então, são coisas que o espiritual fala. Você acordou uma coisa lá em cima e você está querendo outra aqui. Então, tem que observar, tá bom? Já falei muito, né? Falei muito pra caramba. Vamos lá para as perguntas aqui, que é perguntas frequentes de quem está no processo. Qual o meu objetivo? Qual é o meu objetivo? Vocês sentiram o drama ou não? Minha missão da minha estadia. Ou reencarnação nesse plano da matéria. Perguntas profundas, né? O que vocês acharam? Quando a pessoa vem e pergunta para mim, qual é o meu objetivo? Responda nos comentários. Qual a missão da minha estadia? Reencarnação nesse plano. Aí, dentro dessas perguntas, vocês me falam, quando tem um espertinho aí do outro lado, o que o espertinho fala? É desse que eu vou arrancar dinheiro. Tá? Entende? Porque se você não sabe o objetivo, tá feio o negócio. Primeira coisa que você tem que fazer, quem é você? Ah, Natália, eu tô numa crise. Silencia. 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 Você precisa saber quem é você. Aonde você quer chegar? Ah, Natália, eu não tenho nenhum tipo de objetivo.
Nenhum tipo. Você não tem nenhum tipo de objetivo? Então você precisa procurar uma ajuda psicológica, daí ele vai avaliar e depois vai ver o que pode ser feito, porque pode ser orgânico a sua situação. Porque uma pessoa que não tem nenhum tipo de objetivo, ela tá aqui vegetando. Porque se você deita na cama hoje, você acorda amanhã. E amanhã você tem que fazer alguma coisa, é um objetivo. Tá? Então, eu vou tomar café, é um objetivo. Tô indo tomar café, é um direcionamento. Agora, se você não tem nenhum tipo de objetivo, tem alguma coisa errada aí. Qual que é a minha missão? Já disse aqui nesse canal. A missão é você estar aqui. Você está aqui. O seu cérebro, ele vai criar a sua missão. Tá? Eu já dei várias vezes o exemplo desses gênios, né? Pessoas que são fixadas, que a gente chama de gênio. São pessoas fixadas em um assunto. E elas desenvolvem a alta performance naquele assunto, que a gente chama de gênio aqui. Mas o cérebro dessas pessoas só produzem isso. Então a gente fala, nossa, a pessoa está na missão de vida dela. A pessoa, ela achou o dom dela. Sabe? Por quê? Porque a pessoa, ela tem uma meta estabelecida ali. Ela persegue aquilo. Ela persegue. Então a gente chama de gênio isso. São pessoas que ficam ali martelando naquilo. Então, você é o que a sua mente produz. Olha, faz o exercício agora que vocês estão aqui comigo. Olha em volta. O que você produziu? O que você produziu na sua vida? Porque o seu cérebro, o que você é dentro, você é o que está fora. Então, qual que é o seu produto? Então, se o seu cérebro não está produzindo nada externo, é porque não tem nada aqui dentro. Então, vamos encher de conteúdo aí dentro. Ou vamos procurar uma causa aí química, alguma coisa está faltando aí dentro nessa composição, para que você tenha um bem-estar, para que você tenha uma motivação. Então, é uma questão de saúde mental, tá? Saúde mental. Então, tem que observar isso, tá? Eu não vou muito me alongar, porque esses assuntos, como eu já falei, 40 minutos, tá? Sua missão estadia aqui. Só para a gente entender, desde que o mundo é mundo, em todas as culturas, pessoas como eu, como de outras áreas, ficam olhando e pensando qual é a origem do ser humano, né? A cosmologia, qual que é a origem desse mundo. Então, em todas as culturas, em todos os tempos, sempre teve esse questionamento. Então, por isso que é importante você escolher uma religião, uma doutrina, quando você tem esse tipo de pergunta. Ou até mesmo escolher uma crença, ciência, filosofia. Se você não consegue lidar com estamos procurando a resposta ainda, se agarra numa crença. E prega isso para os seus. Entende? Agora, se você é uma pessoa que consegue lidar que o ser humano é um ser que está se descobrindo, que a cada milênio que passa a gente descobre centenas de anos algo, né?
e vamos juntando um quebra-cabeça, legal. Agora, se você não consegue isso, se agarra numa crença, ok? Reencarnação nesse plano. Então, você tem uma crença. Quando você tem uma crença, você busca dentro da sua crença as respostas. Então, por exemplo, o que eu prego aqui não é uma religião, eu prego uma filosofia de vida, tá? Eu prego que você reflita sobre as coisas, que você é um ser pensante e que você, acredito eu, tem a capacidade de pensar, certo? Penso, logo existo. Então, aqui, o que é importante? Se você fala de reencarnação, você tem uma crença. Então, você tem que ir lá onde você adquiriu essa crença e perguntar para o dirigente lá. O que eu fui? Ou você vai para um terapeuta que trabalha com a técnica de regressão. Entende? Então, você vai cavucando de acordo com as suas crenças. Ah, eu tenho muito interesse no Egito. Vai guardando dinheiro e vai para o Egito. Vocês viram que é simples as coisas? É simples. Não precisa complicar, certo? O que está oculto a mim que ainda não foi revelado. Eu gostei dessa daqui foi a melhor. O que está oculto a mim que ainda não foi revelado. Tudo. Quanto mais eu sei, nada sei. Né? Essa é a dor de você buscar. Quando você acha que encontrou uma resposta, lá vem a próxima dúvida. E assim a gente vai. Todos nós temos um conhecimento superficial sobre as coisas. Tem pessoas que têm é como se tivesse uma percepção mais sofisticada da realidade, né? Mas não é tudo, senão a gente não estava aqui e a gente seria Deus, uma divindade nessa terra, certo? Então, quando eu falo que está oculto a mim e não foi revelado, tudo, porque o que é revelado é de acordo com o que o seu conhecimento, que o seu espírito tem que saber. Então, eu falei aqui, eu me sinto frustrada que eu sei que tem muita coisa para mim conhecer. E não é através de livro, é de ir na fonte. Porque quem escreveu um livro foi uma pessoa que tinha um sistema de crença. Tá? Então eu quero ir na fonte, de acordo com o meu olhar, com a minha crença, eu ver. Ok? Certo? Qual que é a importância também? Você saber o que você está buscando. Porque hoje, com tudo isso que está acontecendo no mundo, essa exposição da internet, esse imediatismo, né? As pessoas com esses coaches, para você se tornar uma pessoa de grande sucesso, uma pessoa que vira milionário do dia para a noite. E uma coisa que vocês têm que entender, que todas essas pessoas que vendem essas técnicas, esses cursos, são pessoas que só estão na posição que elas estão porque você colocou ela ali. Um artista, ele só está ganhando milhões porque você colocou ele ali. Você comprou a música dele, você comprou a ideia dele. Tá? Então a gente tem que ter a consciência. Quando a gente fala de lei da atração, por exemplo, eu sempre questionei esse negócio da lei da atração, sempre. Por quê? Porque a lei da atração, eu acredito que ela funcione. Só que ela funciona de acordo com a vibração que você está. Não adianta você estar numa vibração no chão
vibração muito baixa e achar que você vai manifestar uma vibração de alta frequência. Você vai manifestar algo que está numa vibração de alta frequência. Então, tudo é um crescimento. É claro que tem pessoas que vêm como esses coaches aí. O que acontece? Tudo é vibração, tá? Então, eles estão ali, são espíritos que vê oportunistas, que vê ali a oportunidade dentro do meio. Então, como eu acabei de dizer para vocês, uma pessoa que pergunta qual é o meu objetivo, você vai ali num coach desses bombadão aí da mídia. Qual que é o meu objetivo de vida? Ele vai falar, vem aqui que eu vou te mostrar. Tá vendo esse curso aqui, ó? Você paga aí R$180, 10 vezes. A gente também vai ter uma conferência. Tanto você vai pagando devagarzinho, você vai ver como sua vida vai mudar e o seu objetivo tá nesse curso. Então, são pessoas oportunistas que pegam um nicho de pessoa e trabalham em cima daquele nicho. Entende? E trabalhe. Tudo bem, gente. Tudo bem, desde que você tenha consciência disso. É como eu já falei para muitos consulentes que estão aqui. Eu gosto de ter minhas imagens. Eu gosto de ter imagem de Xangô, de meu pai Oxalá. Eu gosto. Eu quero ter uma capela, eu gosto. Entende? Só que é diferente quando você faz isso, não por um funcionalismo, fundamentalismo, mas porque você já se conhece e você sabe que aquilo te agrada. Então, se você gosta de fazer uma terapia reikiana, vai lá e faça, mas faça com a consciência de que aquilo não vai alterar o seu caminho. Quando mudar a época, quando finalizar a lição, finalizou, você fazendo ou não. Então, o que eu quero despertar em vocês é essa consciência da reflexão. Entende? Então, essas pessoas, elas conseguem vender bilhões, trilhões, porque elas realmente pegaram, né, o ponto fraco de um grupo e elas têm um pouco de conhecimento ali, né, tem uma percepção fina, porque você pode usar o seu dom tanto para o mal quanto para o bem. Entende? Então, vai da crença da pessoa, né? Do caráter, da moral da pessoa. Só que vocês precisam entender que uma pessoa dessa, quando fala de lei da atração, é claro, ela está numa posição privilegiada. Ela estava ali na hora certa, no local certo e com as pessoas certas. É a mesma coisa quem contrata trabalho espiritual. Uma vez uma moça me ligou, uma mulher, ela desesperada, ela falando assim, olha, meu marido me deixou por uma moça e eu tô com câncer, eu sei que eu vou morrer esse ano, só que eu não quero ele com ela. Quanto você quer para trazer ele de volta e acabar com os dois? Quanto você quer? 200, 300, 400 mil? Quanto você quer? Vocês entendem? Então, assim, a oportunidade, ela vai chegar. E se você for uma pessoa oportunista, você vai agarrar. Porque você está desenvolvendo o seu dom e você está tateando ali. Então, você pode se corromper. Eu falei, Flor, você está morrendo. Você tem que cuidar de você, do seu espiritual. Deixa ele para lá com ela. Vai cuidar. Ela desligou na minha cara. Provavelmente ela achou alguém que fez. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá? Então, se o fulano, o ciclano tá bilionário e falando de lei da atração, de não sei que, sei que lá, é porque você tá colocando lá a pessoa. Entende? E tudo bem quando você é consciente.
porque o que eu peço para vocês é seja consciente, ok? Consciente. Ah, Natália, eu amo esse homem, porque é outra coisa que vem muito. Eu amo, hoje mesmo eu li um comentário, eu falei, eu vou comentar no... A moça falou assim, eu tô lutando para sair dessa pessoa, essa pessoa não sai da minha cabeça. Isso é natural, gente. A maioria das pessoas que estão aqui, que eu trabalho, são adictos. São pessoas que têm vícios. Vícios. Então, vicia em comida, vicia em doce, vicia no... São pessoas que querem ter o controle. O fundo disso é querer ter o controle. E acaba se perdendo. Então, quando o seu cérebro, ele tem uma dificuldade ali eu acho que é dopamina, de produzir o hormônio da satisfação. Quando você se encontra com uma pessoa que ela te dá um sexo gostoso, né? Vamos falar assim, às vezes ela não tem nenhuma boa performance, mas bate a química. A química é física, tá? Os hormônios, sua composição da sua pele bate com a pele da pessoa. O seu cérebro gosta disso. Quem não gosta de sentir prazer? Por isso que a gente vicia. O vício é um prazer que foi demasiado. Então, essas conexões nada mais é de você estar se desintoxicando. Você está se desintoxicando de uma pessoa. Então, isso dói. Seu cérebro ele vai buscar maneiras de você ter aquilo. Às vezes a pessoa não está te dando mais prazer, que é assim a droga, mas você está ali, se destruindo. Então, quando você chega nesse ponto, você tem que pedir ajuda. Um psicólogo, se for necessário, passa por um psiquiatra, tá? Pedir ajuda mesmo, porque a questão já vira por orgânico ali. Uma questão química que o seu cérebro, ele quer sentir aquilo. Porque a maioria desses casos começou bem, depois a pessoa dispersou, a pessoa se apaixonou por outra, a pessoa não está afim de estar com você, mas você está ali, porque o seu cérebro gostou da sensação. Geralmente, a maioria das pessoas são pessoas rejeitadas, tá? Em algum momento, essas conexões vêm para despertar traumas que muitas vezes você nem sabe. Eu já falei aqui, teve uma pessoa que falou para mim assim, olha, eu sou muito bem de vida, muito bem casada, só que eu me encontrei com uma pessoa e a pessoa virou minha cabeça de ponta cabeça. A minha vida de ponta cabeça, claro, a sua vida era pacata, sem problema. Quem não gosta de uma adrenalina? Né? Então, assim, é do ser humano. E tem um nicho pegando isso. Mas tudo bem, se você já sabe que funciona assim. Vocês estão entendendo? Tudo bem. Eu só quero que vocês tenham consciência que tem pessoas que sabem disso e usam isso contra vocês. Essa semana mesmo, as Twin Flame, né, que fala chama gêmeas, eu vejo muitos canais aí que, assim, que pesados, que milhares de pessoas seguem. E outra coisa, aqui no Brasil tem uma questão assim que eu vejo quando chega algumas pessoas de fora, falando, eu moro em tal país. Para mim, é normal isso. O mundo é composto de países, de cidades, estados. E o brasileiro tem isso. A pessoa fala, eu estou nos Estados Unidos. Eu estou na França. Aí vocês já dão um crédito. Você entra no canal da pessoa, a pessoa olha... E não que eu sou a melhor, mas eu quero que vocês entendam o que está ali. Né? Eu estava até essa semana conversando com uma senhora que ela é bezendeira e cartomante. Ela está com 70 anos e a gente conversando sobre isso.
as pessoas têm que olhar para onde elas estão indo. Ah, tá, você segue essa pessoa, olha como é a vida dela. O jeito que a pessoa ali fala, você vê que a pessoa está sem ele e sem beira. E um monte acompanhando a pessoa. Né? Então, falando sobre esses encontros de alma. A pessoa, ela está ali há 10 anos esperando uma pessoa que está casada com outra. E você está 10 anos esperando. A pessoa, ela pode ser o seu, sei lá o quê, né? Nem sei o que dá para classificar para você ficar esperando uma pessoa 10 anos. E parado ali, vai chegar uma hora que você vai entrar em depressão. Porque você não vive mais, você vive com um fantasma. Você vive com um fantasma. Porque a pessoa, ela tá lá na vida dela, ela tem um marido, ela tem uma esposa, ela tem uma vida. E você é a parte. Aí uma pessoa dessa, quando cai na real, já é tarde demais. Ah, mas o que eu tenho com ele, o que eu tenho com ela seu cérebro tá criando isso. Tá? Então, precisa entender. Esses encontros, gente, é o seguinte, tá? Eu sempre peço orientação sobre isso pro espiritual. Se um dia tiver que o seu encontro entrar pela tua porta e falar, ó, vamos mudar o mundo, beleza. Se não, você está seguindo a sua vida. Você está cuidando da sua saúde, do seu corpo, conhecendo pessoas, se permitindo. Agora, você ficar parado, observando, fazendo perfil fake, se a pessoa tá com outra, se não tá, se o textinho que a pessoa postou é de verdade ou se é de mentira, gente, pelo amor de Deus. E o pior que entra em contato falando que é chama gêmea. Não, gente, chama gêmea, dentro dos rótulozinhos que colocaram, são pessoas de alta performance que estão tentando ser os melhores. Então não são pessoas que estão com perfil fake, vendo se a pessoa, ela casou, se tá com o sorriso do lado direito ou do lado esquerdo. Então, assim, são coisas absurdas. Daí chegam uns líderes oportunistas que conhecem bem da neurociência e pega bonito. Aí milhões seguem. Aí vai falar de lei da atração, lei da assunção, não sei o que lá, física quântica, tudo isso funciona. Funciona para eles que estão já lá na vibração, que você dificilmente vai alcançar. Por quê? Porque você está seguindo eles. Entende? Ele não vai passar o segredo dele, você tem o seu. Então, gente, são coisas que precisa avaliar. Então, esse negócio de twin flame aí, da chama gêmea, corredor, não sei o que lá, sei que lá, sei que lá, eu sei o que é isso, entendo. Né? Tem milhares, bilhares de canal aí falando sobre isso. Mas vocês têm que olhar para quem que está lá do outro lado. A pessoa, ela tá cheia de pepino na vida dela, ela tá passando tudo um monte de coisa lá, tá? Uma coisa perturbadora. E vocês ali pagando o coach com uma pessoa dessa. Ah, porque eu me curo o outro. Vai devagar com isso, hein? Já falei isso. Eu tinha um grupo, assim que eu iniciei o Poder do Oculto, com pessoas do Brasil, não tinha de fora. Teve gente ali que era super depressivo de tomar remédio controlado. Abriu página, tá dando consultoria, tá fazendo certo?
Tem pessoa abrir outro grupo ano retrasado, ou passado, não lembro, de signo. E fazia encontro no Zoom. Aí foi do mundo inteiro. Pessoas ali contra a religião, que se pudesse exterminava povos aí. Então, assim, gente, tem que tomar cuidado com isso. E às vezes você tá ali no meio, mas por quê? Você tem uma tendência a buscar líderes. Então tem que começar a ter uma consciência de quem você é. E tudo bem se você quiser seguir quem você quiser, mas siga consciente da situação, porque é complicado, tá? É complicado. Vamos lá. O que preciso fazer para abrir meus caminhos? Isso daqui chega muito na minha mesa, muito mesmo, essa pergunta. Vamos lá. Volto na questão da crença. Ah, você tem crença? Você tem uma crença religiosa? Tem algum tipo de crença? Você tem que partir da sua crença, sempre. Sempre. Ah, eu fui raspada no candomblé, ou sei lá, no queto, sei lá onde. Vai buscar a tua crença. Porque lá eles têm rituais que você vai abrir seus caminhos. Ah, Natália, eu sou espiritualista igual você. Então, meu filho, minha filha, você tem que montar o seu espaço sagrado. Você tem que montar o seu altar com os seus objetos, se assim você gostar. Se você não gostar de altar e objeto, você vai ter que se conectar com esse todo. O que é o todo? É a natureza, é os animais, é todo mundo que está aqui dentro. Tá? Então, a partir do momento que você conhece o seu micro, quem é você? Os seus caminhos vão se abrindo. Tá? É automático. Porque uma pessoa que pergunta para mim qual é o meu objetivo, ela tá com o caminho totalmente fechado, porque na verdade ela não sabe nem o que é caminho. O que é caminho? Não sei. Entende? Então tem que observar isso. Uma coisa hoje meus guias falaram de manhã comigo é sobre a importância do trabalho. O trabalho é algo muito importante para o ser humano, tá? Mente vazia, oficina do diabo. E é mesmo, tá? Pessoas que não têm afazeres, tá? Não tem a fazer. A pessoa só pensa besteira. É mente vazia. Então, qual que é o seu trabalho? Trabalho, não emprego, tá? Tem uma diferença. Quando você é empregado, você está ali exercendo uma função para alguém, tá? Agora, trabalho, você está produzindo algo seu. Então, é importante vocês entenderem que o despertar de consciência, o seu sucesso profissional e financeiro, ele está muito vinculado à sua atividade, o que você faz, tá? E o quanto você se dedica àquilo. Por exemplo, uma pessoa que é ourives, ela faz aí peças, né, joias. Essa pessoa ela já descobriu o dom dela, tá? As habilidades dela. É uma pessoa que está muito tempo aí no mercado, então ela precisa inovar cada dia que passa, né? Encontrar metais novos, trabalhar com metais novos, né? Designers diferentes, eu não sei se é assim que fala. A questão é que a pessoa ela precisa se aprimorando dentro daquele ofício que ela faz, tá? Agregando outros conhecimentos, outras pessoas. Então, quando a pessoa ela tem um ofício que ela ama, ela se dedica, a vida flui, a vida caminha. Agora, se você é uma pessoa que trabalha no sistema toyotista, que é numa linha de produção, colocando parafuso, tirando parafuso, uma hora você pifa. Porque você não está desenvolvendo nada, tá? Quer dizer, a coordenação motora, né? Mas eu tô falando a nível mental. Então, o trabalho é 50% do caminho andado para você
ter essa grande prosperidade, tá? Então você tem que observar qual que é o momento de vida que você está. Você está desempregado, você tem um trabalho que você gosta, ou é um trabalho que está te saturando. Então você tem que observar isso, porque o seu sucesso também está em todo dia você levantar e ter o gozo de ficar. Eu estou aqui há 1h14 falando com vocês. E hoje eu vou falar até 2h, 3h da manhã. Então isso é só por causa do dinheiro? Claro que não. Porque eu amo o que eu faço. Eu tenho tesão por isso, de levantar, ter uma agenda para fazer. É todo mundo que ficaria aqui? Não. Entende? Então, assim, os meus guias falaram que a primeira coisa aí é se conhecer. O trabalho é o seguinte, depois de se conhecer, porque você vai ver a sua habilidade, como você pode desempenhar isso. Uma coisa vocês têm que entender, quando você trabalha para o outro, né, dentro de uma empresa CLT ou por um contrato, você tem ali um valor pré-estabelecido. Então, toda pessoa que tiver um negócio próprio, ela vai ter uma renda maior, porque a gente entra numa frequência onde tudo é possível. Você pode estar andando e encontrar com um cliente maravilhoso, né? Você pode estar aí nos tráficos da rede aí e alguém te olhar e falar, é ele. Então você está dentro do jogo. Agora, quando você é um CLT, não. O jogo está para o seu patrão. Você está entendendo? Então não tem como você chegar até a mim e falar assim, eu quero ser um profissional de alta performance, ter sucesso na minha vida, prosperidade, financeiro bombando, e você trabalhando para os outros. Quando eu falo trabalhar para os outros, CLT, com ali, né, com um registrinho ali, não. Vai depender muito do patrão. Você depende da frequência dele, das crenças dele, da moral dele com o funcionário. Vocês estão entendendo? Se é um funcionário público, você depende ali do estatuto, depende de leis. Ou você presta outro concurso. Eu conheço pessoas que vão subindo. Sai de um, entra em outro e vai. Então, isso são objetivos, entende? Então, essa pessoa que pergunta, qual que é o meu objetivo? Você tem que saber qual que é o seu objetivo, qual é a minha missão. Sua missão começa a partir do momento que você sabe quem você é. Aí vai ter pessoas que vêm aqui que eu escuto muito as meninas falando assim, eu sempre me dediquei ao meu lar. Sua missão é o seu lar. Agora, se um dia você despertar e ver que lá fora é mais forte, né, o seu chamado, aí você vai ter que desconstruir uma crença para ir para fora, porque você passou a vida inteira dentro do seu lar. Mas enquanto você estiver no seu lar ali, a sua missão é ali, tá? Você sempre vai estar no lugar onde você tem que estar, onde o seu cérebro comporta aquilo. Então, a abertura de caminho, os guias falaram hoje para mim, tem a ver com aonde você está. Eu atendo muitas pessoas da área da holística, com dificuldade financeira, dentro e fora do país, O que eu vejo sobre a holística, né? Pessoas que fazem reiki, trabalham com mesa radiônica, barra de Axe. Gente, essas ferramentas é de um nicho específico. Eu acho que é a pirâmide de Glasgow, eu tenho que ver isso, que mostra que quando a gente está nesse nível de autoconhecimento, a gente já passou por algumas fases na vida,
né? E vocês têm que entender que essas terapias, elas estão ficando acessíveis agora, mas que a gente vive num país religioso. É um país religioso. A maioria das nossas leis é feito base religiosa e tem gente que nem sabe, né? Então, assim, olha só, tem que ter consciência. Às vezes a pessoa ela compra um curso e fala assim, não, agora eu vou ganhar dinheiro, é agora que eu vou tirar a barriga da miséria. Só que você está num país que as pessoas estão lutando para comer. Eu tenho um pacote eco na minha tabela de preço, né? Que eu fiz quando o canal fez 100 mil inscritos, que é o pacote econômico. Eu coloquei pacote eco. É 3 perguntas 85. Faz umas 2 semanas que tem gente que vem pedir uma pergunta porque não consegue esses 85, que é muito para a pessoa. Então, teve até uma pessoa que pediu para mim fazer o pacote SOS ou o pacote... eu até esqueci o nome do pacote que a pessoa falou. Agora eu não vou lembrar. Mas é um pacote... É como se fosse seguro-desemprego, desempregado, um negócio assim. Eu até dei risada. Ela falou, pensa certinho, né? Tem pessoas que querem que eu ajeite o modo da pessoa pagar parcelado, como se fosse um carnê ou um consórcio, para vocês terem noção. Agora, você faz um curso de um tema que tá... esse tema holística está mais no nicho alto. Para você se ramificar nesse nicho alto, ou você tem que vir de linhagem, ou alguém ver o seu trabalho e te levar para lá. Ou você tá ali trabalhar perto de pessoas que têm já essa tranquilidade para pensar em outras culturas, sabe as coisas? Porque a maioria das pessoas acha que é tudo balela, que é tudo do diabo. Então, assim, você viu que não é só o espiritual. Tem que ter uma cuca no meio. Tem que ter um conhecimento de mercado também no meio. Entende? Por isso que essas pessoas oportunistas, milionárias aí, dando coach para os outros, conseguem, porque eles identificam o problema daquele público e dão o que o público quer. É manipulação. Entendeu? Se a pessoa está dormindo bem, com a cabeça dela ali no travesseiro, aí o problema é dela, né? Então é isso que é outras coisas. Eu estou falando um monte de coisa que vocês têm que entender, né? Vocês têm que entender, né? Então, quando fala dessas questões de ver o meio, né? Ver o meio que você está. Que nem eu conversei com uma moça que ela mora em Portugal não sei quantos anos lá, e ela tá nessa área da holística. Gente, para você atender gente de outras nacionalidades, eu atendo. Os caras, você tem que ser muito fodão no que você faz. Vou até falar um palavrão aqui. Porque eles têm um nível de cultura diferente do nosso. Então, eles não acreditam em qualquer pessoa, não. Então, esse povo que sai daqui e vai para lá, fale, tá? Quando não trabalha com religião. Por quê? Eu vejo que religião, em qualquer parte do mundo, você consegue se dar bem. Tá? Qualquer parte do mundo. Agora, quando você vem com esses temas novos, os caras, eles querem saber de onde quem fez, e um pé atrás, questiona muito. Então, até essa pessoa relatou, quando vem para o Brasil, racha de ganhar dinheiro. Por quê? Povo iludido, baixa escolaridade, não questiona, memória
de escravo, né? Então a gente não questiona. A gente não questiona as coisas. A gente tende a achar que é do destino, que é não sei da onde, menos que é uma escolha nossa, tá? Entre aspas, vocês entenderam, né? Então é isso, tá bom? Então é importante vocês saberem quais são as habilidades de vocês. Já falei aqui, mas volto a falar. Tem um povo que tá aqui, não aguenta escutar o vídeo, daí vem no particular perguntar essas coisas. E tem tanto conteúdo nesse canal que quem quer realmente entender o que está se passando nessa confusão, nesses pensamentos tormentados, tem aqui no canal, tá? Então, outra coisa, para você saber as suas habilidades é silêncio, não é você ficar todo final de semana pegando e indo para casa de parente, torrando o seu dinheiro, e conversando, jogando conversa fora, não, né? É você entrar dentro de você, começar a se conhecer, saber as suas habilidades. Quais as habilidades que você tem? Geralmente você faz isso na infância. Mas como cada um tem uma vida, cada um tem uma vivência, outra coisa, com a situação econômica do país, desde que é Brasil aí, né? Então a gente tem pouco acesso a esse desenvolvimento das nossas capacidades, né? Geralmente é oferecido as mesmas ferramentas. Por exemplo, na escola pública a gente tem a educação artística, né, que é a artes em algumas escolas. Então é desenho livre ali, né, é pouco explorado nessa matéria as nossas habilidades artísticas, né? Se a gente música, essas coisas tinha que estar tudo dentro disso, mas é isso, né? Só para vocês entenderem. Então tem coisas que são desenvolvidas na infância. Então, quando você começa a passar por essa disruptura, você tem que se resgatar. Você é bom em quê? Tá? Você tem que começar a preencher a sua vida. Não é só casar. Apesar de que, dependendo onde você tem os posicionamentos, o seu resgate realmente veio para ter uma família. Então, precisa você entrar em contato com o meu conhecimento aqui, quem está nesse canal, para que eu veja se o seu caminho realmente é você ter um marido, uma casa, uma mulher, porque às vezes você está num sistema de crença. Você só está cumprindo uma atribuição que o social te deu, pelo seu gênero ou socialmente, pela comunidade que você faz parte. Então tem que ver, porque às vezes não é que Deus plantou uma sementinha no seu coração e que se Deus plantou no meu coração é verdade. Não, às vezes você é uma pessoa que tem uma crença muito enraizada, pesada, que fica batendo ali no martelo, entende? E não é só verdade. Então você passa a vida inteira sofrendo por causa disso. Tá? Outra coisa que eu vou aproveitar e falar aqui, ó, fala bastante, né? Eu vejo que tem um pessoal da Europa, principalmente nativos, tem muito preconceito nas falas, tá? Então, assim, eu assisto muito, só que eu consigo filtrar. Quando a pessoa não consegue filtrar as coisas, que é o problema. Então, ontem eu vi uma pessoa que é de fora falando que a gente não deve se render a nada que traga um desconforto para a gente. Ela estava falando sobre relacionamentos amorosos, que é o tema, parece que o mundo só gira em torno disso. Né? Eu falo que é meu karma isso. Então, ela falou que se você quer ter uma pessoa e você não gosta de rede social, você não tem que ir, porque você vai fazer contra o que está você, que o universo vai fazer você chegar onde está. Onde você está, dentro da sua casa, deitado no seu sofá. Beleza.
Sei de casos que acontece isso, sei de casos que acontece isso, mas isso é a regra, é a exceção. A regra é a qual? Se você vive num momento histórico onde os relacionamentos eles não estão mais como antigamente, ou você vira da resistência e se junta a um grupo que vai compartilhar das mesmas crenças que você e você vai fortalecer aquilo, ou você fica perdido, né? Ou tem três caminhos aí, ou você se associa à nova era, ao momento histórico que você está. Então, o que chega até mim? Os perdidos, que não se associou a nenhum grupo que compartilha da mesma crença e não quer se atualizar. Então é o seguinte, volta a falar, qual é a sua necessidade? Eu quero saber a sua necessidade. Você tem necessidade de ter uma parceira, um parceiro? Beleza, não tem nenhum problema com isso. Só que você vai ter que se adequar. Ou você entrando num grupo conservador que só se conhece através do ao vivo, de vários e vários encontros. Tem religião aí que o pastor já fez até aplicativo. E os irmãos se encontram no aplicativo. Tá? Então se uniu aos seus. Para quem é da espiritualidade perdido, ou você continua perdido, ou você vai se atualizar. Tá? E a atualização é o quê? Sair, passear, conhecer pessoas novas. Eu não sei mexer com o aplicativo. Aprende. Eu não sou boa para isso. Aprende. Tem cursinhos básicos aí que é dado até de grátis no YouTube. Só entrar, como mexer no celular. Sabe? Saia dessa zona de conforto. Então, você vê uma pessoa falando isso para outras e a pessoa já está com quase 50 anos e não desenvolveu nada. Tá? Então tem que observar com quem está falando. Então, traz desconforto? Claro que traz. Tudo que muda você traz desconforto. Só que tem a bênção. Tá? Tem a bênção. Então tem que saber até que ponto você está disposto ou disposta a pagar o preço. Entende? Então vocês têm que entender isso. Vocês querem uma vida extraordinária? Seja extraordinário. Tá? Você vai ter que mudar, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Aí eu tenho certeza, tem gente que eu vou ficar sozinha então, porque eu não gosto disso. Não gosta. Então fica sozinha e não reclama. Tá? E não reclama. Faz o seu decreto também, que eu acho melhor. Não quero participar desse despertar. Eu quero dormir. E pronto. Tem problema nenhum. Então é isso. Saiba qual é a sua necessidade. Os meninos aí, que eu adoro os meninos que entram em contato comigo, né? Pelo meu jeitão, né? Vocês entrem em contato. É o seguinte, meninos. Sabe o que homem gosta? De dinheiro no bolso e um bom emprego. Que te traz realização. As meninas também, mas os meninos, né? O masculino, ele gosta do reconhecimento. De ser admirado na profissão, na carreira. Isso é o number one do masculino. Depois vem mulher, vem futebol, vem não sei o que, sei que lá. Primeiro é ser o fodão ali no profissional. Tá? Então assim, tô perdido. Porque eu quero aquela mulher. Primeira coisa. Se você tá tendo problema com mulher, é porque você tá na energia yin. Tá? Você tá na energia yin. Porque o cara que está bem sucedido, bem colocado no mercado de trabalho, ele não está preocupado com mulher.
As mulheres que tá correndo atrás dele. Tá? É o cara que faz assim, ó, vem 10. Então, assim, isso... Ai, Natália, você falando de espiritualidade, já falei que minha espiritualidade é prática. Tá? Você tem que se encontrar no seu profissional. Ai, mas eu só penso nela. Então, você é uma energia yin. E você vai ter que arrumar uma mulher energia yang, tá? Que vai mandar em você. Vai pisar e fazer, pegar você de bonequinho, tá? Vestir você, pegar você, assim eu falo que é samambaia, né? Não é samambaia isso, mas é aquele homem que você coloca ali, ele tá ali, fica ali, né? Você só sabe que ele tá ali, você só precisa saber que ele está ali. Então, assim, foca no seu profissional. Você é bom em quê? Ah, eu trabalho há 20 anos nisso, mas não me dou mais bem. Tá, então vamos ver o que você é bom. Quais são as habilidades que você pode desenvolver? Tá? Então, entenda que às vezes você está sendo sapateado por uma mulher porque você está na energia yin e ela na energia yang. Porque o relacionamento tem que ter admiração. E a mulher que está numa energia yin, ela quer se sentir segura com o cara. Ela não quer um cara que não sabe nem para onde está indo. Tá? Então são coisas que vocês precisam pensar. Tá bom? Então os meninos que eu adoro, foca no profissional. Tá? As meninas aí que estão sozinhas, tem filhos ou não tem filhos, vocês precisam ter uma renda, se desenvolverem aí, tá? Para você ter o poder de compra. As meninas precisam ter o poder de compra, de se nutrir, poder comprar uma roupa boa, de poder oferecer para os filhos uma comida boa, tá? Isso traz satisfação para o feminino. Poder nutrir, tá? Ok? Então você tem que investir em você. Ah, Natália, eu não posso porque eu cuido da minha família. Sua missão é essa. Então faça isso todo dia o melhor. Ah, eu tenho que todo dia dar banho na minha avó. Dá da melhor maneira possível. Tá? E agradecendo sempre. Então você tem que ver o que é importante para você. E perseguir isso. E se conhecer. Se conhecer. Tá? Volto a falar, gente. Pessoas que estão na alta performance, elas não estão do lado de pessoas de baixa performance. Se você está num sistema de crise aí, num momento de crise, fica quieto na sua, não fica procurando sarna. Se cura, se cuida e depois vai buscar outra pessoa, tá? Por quê? Porque às vezes você está tentando buscar uma válvula de escape ou algo para você se encostar, tá? E uma cabeça, se desse lado tiver uma pessoa bem desenvolvida, legal, não quer. Não quer porque é problema. Você quer uma pessoa que vira e mexe está em crise? Porque ninguém quer, ninguém que tem objetivo na vida. Porque uma pessoa que está totalmente em crise, né, só entra em crise, vai te desestabilizar o seu financeiro, a sua rotina. Entende? Então, geralmente você atrai padrões da sua vibração. Ah, mas eu só estou atraindo drogado. Observa que tem dependência aí dentro de você. E às vezes você está apontando o outro, mas só muda o grau ou muda o assunto.
né, a área da vida. Tá? Outra coisa que eu vou pontuar aqui, para quem está no encontro de almas, observa se o seu masculino ele não tem vício. Porque assim, o masculino com vício, o primeiro amor que ele tem que desenvolver não é por você, é por ele. Por ele. Então não se coloque na posição de salvadora da pátria que se afunda junto com ele. Então dê um apoio, um auxílio, mas não se envolva muito. Não se envolva muito, porque senão você afunda junto. Tá? Afunda junto. E o feminino com essa energia, de sacrifício, fica aí chamando meu Deus. E Deus realmente já entendeu que a cabeça é de vocês. Tá? Você que guia as coisas. Você que, né, escolhe. Então é isso, tá, gente? Vou só tirar aqui. Acho que não. Eu vou cortar, depois eu venho com outro vídeo, tá? Então é isso. Eu acho que é isso. Finalizar aqui as perguntas. Gente, mas esses mosquitos, meu Deus. É aquele mosquitinho de chuva. Clarear minha mente tendo a visão, aberturas e auxílios necessários. Então, vamos colocar. O que preciso fazer para abrir meus caminhos, clarear minha mente tendo a visão, abertura e auxílios necessários. Tudo isso que eu falei, tá? Escutar pessoas da área da filosofia, da economia, na antiga Grécia, vamos colocar no Egito lá, né? Já tinha isso, né? De pessoas, sempre teve, em qualquer época, pessoas que têm um nível de conhecimento aí de todas as áreas. Às vezes bem profundo, porque para você ter esse tipo de conhecimento, você tem que ter tempo para isso e disposição. E hoje em dia, né, o tempo é bastante curto, principalmente para quem trabalha aí 8, 12 horas por dia. Então, já é privilégio a gente estar aqui, né? Então, é conhecimento que vai abrir a sua mente, tá? É você conversar com pessoas de culturas diferentes, de credos diferentes. Você entender que você tem um sistema mental que pode estar te bloqueando e está te bloqueando de você chegar onde você quer, tá? Porque quando a vida tá fechada assim, é que você tá com bloqueio. Mas eu já dei 2 dicas boas para os meninos e para as meninas, tá? Então é correr atrás das aptidões, habilidades de vocês. Quem desenvolve a sua habilidade, a vida flui, gente. Flui. Porque você tem uma certeza tão grande que você nasceu para aquilo. Que mesmo que não apareça ninguém, você tem certeza que você nasceu para aquilo. Tá? E você mentaliza a prosperidade ali. Tá bom? Então é isso. Um beijo no coração de vocês. Fraternidade de luz. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Deixa o like, comentem no vídeo e se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.